Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica Básica, aula 192, módulo 14. O assunto: o que é um gerador autoexcitador? Vamos lá? Vocês, alunos, aprenderam que a intensidade do campo magnético tem um efeito direto sobre o valor da tensão induzida num fio condutor, deslocando-se através de um campo. Uma forma de aumentar a tensão de saída de um gerador consiste em aumentar a intensidade do seu campo magnético. Na figura ao lado, observe com atenção a figura ao lado. Nela mostramos uma maneira de realizar isso. O gerador da figura ao lado, ele é conhecido como excitação separada. Excitação separada. De acordo com a figura, nós temos uma bateria ligado em série a um reostato, que é conhecido também como resistor variável, que por sua vez está ligado a um enrolamento de campo. Observe que está ligado em série. Esse enrolamento de campo, que é conhecido também como bobina, ele está enrolado em um núcleo. Observe. Isso significa que a corrente para o campo eletromagnético é obtido de uma fonte externa ao gerador. Nesse nosso caso, a fonte é uma bateria. Observe a figura. O reostato, que é um resistor variável, ele controla a intensidade da corrente através do enrolamento do campo. Observe. Com esse arranjo, variando o ajuste do reostato, faz variar então a corrente da bobina de campo. Conforme a corrente na bobina de campo ela varia, ela altera-se a intensidade do campo magnético, e o resultado global é uma alteração na tensão de saída do induzido. Preste atenção. Conforme a corrente na bobina do campo ela varia, altera-se a intensidade do campo magnético, e o resultado global é uma alteração na tensão de saída do próprio induzido. Nessa outra figura, observe esta outra figura abaixo. Nela mostramos o circuito para o gerador com excitação separada. Observe. Uma vez que um gerador de corrente contínua forneça corrente para uma carga, é razoável esperar que o mesmo possa também fornecer corrente para o enrolamento do campo magnético, para o seu próprio enrolamento de campo. Nesse caso, diz-se que o gerador é autoexcitado. Preste atenção que eu vou repetir. Uma vez que um gerador de corrente contínua ela forneça corrente para uma carga, é razoável esperar que o mesmo possa também fornecer corrente para o enrolamento do campo magnético, para o seu próprio enrolamento de campo. Neste caso, disse que o gerador é autoexcitado. Existem várias maneiras diferentes de ligar o enrolamento de campo de um gerador, de modo que ele possa receber corrente do seu próprio induzido. Na figura abaixo, observe as figuras abaixo. Nela mostramos os três tipos de ligação mais comumente usados. Observe: série, paralelo e série paralelo. O termo em série, em paralelo e em série paralelo, que é conhecido como compound, descreve como o enrolamento do campo ele está ligado no circuito. Na figura ao lado, observe esta outra figura. Nela mostramos que o campo ele está em série com a carga.
Preste atenção, hein? O campo magnético está ligado em série com a carga. Observe que essa bobina, ela contém núcleo de ferro. De acordo com a simbologia, ela tem 2 risquinhos em cima, indicando que é um núcleo de ferro. E ela está ligada em série com a carga. Isso significa que a mesma corrente ela flui através dos dois, isto é, da bobina e da carga. Observe então esta outra figura. Nesta outra figura, mostramos que o campo está em paralelo com a carga, isto é, a bobina ela está em paralelo com a carga. O gerador compute, isto é, em série e paralelo, observe a figura ao lado. Nela mostramos que este possui 2 enrolamentos de campo, um em série com a carga e o outro em paralelo com a carga. Existe vantagem e desvantagem em cada tipo de gerador. Geradores autoexcitador precisa de corrente de induzido para produzir o campo magnético e deve ter um campo magnético antes que uma corrente induzida possa ser obtida da armadura. Preste atenção. Geradores autoexcitador precisa de corrente do induzido para produzir o campo magnético e deve ter um campo magnético antes que uma corrente induzida possa ser obtida da armadura. Pode parecer que um tal sistema nunca poderia funcionar. Por quê? Porque não haveria jeito de dar a partida inicial ao sistema. Na realidade, porém, estes geradores funcionam. O campo magnético jamais cai a zero quando a corrente do campo para de fluir. Uma pequena quantidade de magnetismo, chamado magnetismo residuais, permanece no ferro. Quando o eixo do gerador começa a girar, essa pequena quantidade de magnetismo no ferro é suficiente para induzir uma pequena quantidade de tensão no enrolamento do induzido. Essa pequena tensão inicia o fluxo de corrente de campo. Ao aumentar a intensidade do campo, aumenta a tensão induzida, que por sua vez aumenta a corrente de campo. A tensão de saída do gerador aumenta nesse processo. Observação: o nome ativação do gerador é usado para indicar o processo de início da ação do gerador descrito. Ativação do gerador. O gerador com campo em série pode fornecer uma corrente quase constante a uma carga. O gerador com campo em derivação, isto é, em paralelo, por outro lado, produz uma tensão de saída quase constante para diversos requisitos de corrente de carga. O gerador compute, ou geradores série paralelo, campo em série e paralelo, conhecido como compute, pode fornecer corrente variáveis para uma carga com uma tensão de saída mais constante do que seria possível um gerador com campo em derivação. Preste atenção que eu vou repetir. O gerador série paralelo, isto é, com campo em série paralelo, conhecido como compute, ele pode fornecer corrente variáveis para uma carga com uma tensão de saída mais constante do que seria possível um gerador com campo em derivação, isto é, em paralelo. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, gente boa,
Até a próxima!